chave de ouro, vamos receber hoje aqui no nosso estúdio esse homem que é extremamente respeitadíssimo dentro do mundo da arte, por que não dizer dos desenhos, que é o nosso querido, maravilhoso J.A. Ele que é cartunista, reconhecidíssimo. Quando a gente vê algum artista falando o nome dele, todo mundo fala e fala, meu mestre. Na verdade, o pessoal fala, meu professor. Eu realmente vejo o que ele faz e eu me sinto maravilhado. E hoje nós estamos aqui, vamos ficar mais felizes ainda com esse lançamento da história em quadrinhos de mestre Dezinho, Arte na Madeira. Só que assim, a gente sabe que na vida da gente, algumas coisas a gente consegue mostrar, outras coisas a gente não mostra. Quem mostra são as outras pessoas. Até porque na humildade das pessoas, as pessoas não costumam se autotitular maravilhosos, bons no que fazem. E é bom que não faça isso mesmo, porque sendo assim você não seria tão bom. Eu acho que é muito legal quando alguém que está do outro lado reconhece, sente o seu valor diante do que você já tenha feito. Porque não tem coisa mais linda no mundo do que você não se doar dizendo eu sou. Porém, ao contrário, as pessoas precisam sentir essa essência. E a história em quadrinhos sobre o artesão mestre Dezinho casa muito com essa data de hoje, o dia do artesão, o dia da artesã, onde vários nomes são reconhecidos e valorizados ou não. E aí hoje a gente tem o J.A. que vem com esse livro maravilhoso, fantástico, onde ele vai mostrar o trabalho de um homem que verdadeiramente não basta ser só reconhecido com palavras, mas sim com um olhar diferenciado e também mostrado não só para a nossa geração, mas para as novas gerações que aí estão. Quando ela é contada em quadrinhos, o que nós podemos dizer? Desde a criancinha até a terceira idade, todo mundo vai ter um entendimento de quem foi esse homem. J.A., prazer estar recebendo você aqui hoje. Olá, Vanusa. Um abraço para você e seus telespectadores. É uma honra estar aqui mostrando uma obra tão trabalhada, Vanusa, como é essa história em quadrinho do mestre Dezinho. É um trabalho de quase um ano de pesquisa, né? Toda essa história em quadrinho é baseada nesse livro, que é Minha Vida, escrito pelo próprio mestre Dezinho. E a partir dessa história dele, eu e o jornalista Marcelo Costa trilhamos cada página, né? O Marcelo foi responsável pelo roteiro e o storyboard das páginas, né? Storyboard é o estudo. Essa palavra é mais utilizada para o cinema, mas a gente também utilizou para falar do quadrinho, que ele estudou, fez um estudo de cada página, cada personagem, o que é que entrava, e aí nós fizemos essa história em quadrinho, 72 páginas, né? Através de uma grande pesquisa no livro, que eu já citei, e também conversando com os parentes do mestre Dezinho, como o mestre Kim, né? Que é o precursor da arte do mestre Dezinho aqui em Teresina, quem está levando a arte santeira da família, ele que continua fazendo essas belas obras na madeira. Eu fico muito emocionada e ao mesmo tempo maravilhada de ter o privilégio, numa época de 2024, no século 21, eu poder dizer para você que eu tive o prazer de estar perto de um homem maravilhoso como esse, de mostrar sua arte claramente, né? Através de outros trabalhos que eu fiz dentro do estado do Piauí, dentro da capital. Poder estar hoje aqui mostrando esse trabalho feito por você, pelo seu colega, seu parceiro, e podendo mostrar dentro de um trabalho que eu faço hoje, para mim é fazer parte da minha história, sabe? Ver um trabalho rico como esse, onde eu sempre acreditei no artesanato, sempre acreditei no empreendedorismo, sempre acreditei nos homens e mulheres que trabalham por amor e que fazem tudo com muita excelência. Então, assim, para mim, está mostrando esse trabalho, que vai ser mostrado também amanhã, não é isso? Sim, o lançamento vai ser amanhã, no Espaço Cultural do Teresina Shopping, de 18 às 21 horas. O Espaço Cultural fica no primeiro piso, ali no piso superior, pertinho das lojas Marisa. Nós estaremos lá de 18 às 21 horas, autografando essa história em quadrinho, que é um relato, né, da vida do mestre Dezinho, desde quando ele nasce em Valência até quando ele vem para Teresina e se torna aí o patrono da arte santeira no estado do Piauí. J.A., a gente sabe que o seu trabalho é um trabalho extremamente rico e a gente sabe o quanto você é solicitado e a gente tem ideia de que você
não pôde se dedicar exclusivamente ao trabalho do mestre. Mas o que significa ter feito, ter participado de uma história rica, que com certeza é digna de fazer parte até da educação dentro do estado do Piauí, das escolas, sim, sim. Servir como referência dentro do que nós vivemos. Nós somos nordestinos, vivemos do artesanato também, vivemos do artesão, da artesã, vivemos do homem do campo. Sabemos que quem está na capital hoje, que imagina, que não sabe nem o que é o campo, seu pai, sua avó, seu bisavô, as pessoas que fazem parte da sua história de vida, seja você aqui no Piauí, no sul do Brasil, quem constrói toda uma história são as pessoas que deixam estas heranças. E estas heranças são histórias contadas pelos netos, bisnetos que aí estão. E esse livro é um livro extremamente interessantíssimo para estar dentro das escolas. Isso, porque aí mostra toda a garra, toda a luta do mestre Dezinho até ele se tornar o grande mestre santeiro aqui do Piauí, né? Verdade. Vanusa, eu sempre fui apaixonado pela história do mestre Dezinho. A primeira coisa que eu vi dele é que ele era um vigia de uma praça onde, atendendo a um pedido do padre, fez uma escultura e todo mundo se apaixonou por ela. Disse, nossa, que história interessante, né? E aí, em 2022, eu coloquei esse projeto para apreciação do CIEC, que é uma lei de incentivo à cultura. O projeto foi aprovado, teve o patrocínio da Linde Tecnologia, que era antigo Marco Informática, e aí eu pude passar todo esse ano aí pesquisando, desenhando, eu juntamente com o jornalista Marcelo Costa, para trazer essa obra aí, que é uma grande obra. Eu encarei isso como uma missão, né, porque é todo um ano de pesquisa, de desenho, refaz o desenho, pesquisa como eram as roupas, como eram as casas, como eram os ônibus daquela época, 1969, 1970. Então é um trabalho de pesquisa muito grande, né? E aí a gente escaneia o desenho, coloca as cores, texto. É um trabalho, é muito trabalho, mas eu me senti realizado quando eu peguei a revista em quadrinho nas mãos e disse, nossa, esse trabalho eu me orgulho de fazer. Esse trabalho eu quero que ao maior número de pessoas possíveis tenham acesso. Então eu quero todo mundo lá no Teresina Shopping, amanhã, 20 de março, de 18 às 21 horas, no Espaço Cultural do Teresina Shopping, para a gente lançar essa história em quadrinho. E eu quero levar também às escolas. Você disse uma coisa muito interessante. Essa nova geração, ela precisa conhecer o trabalho do mestre Dezinho. E aí não tem só história desenhada, tem fotos dos trabalhos dele. E muito gostoso de ler, porque quando a gente fala em quadrinhos, é algo que a gente precisa fazer as nossas crianças e os nossos jovens entender que através dos quadrinhos é que você aprende a boa leitura, é que você entende como você exclamar, como você interrogar, né? Como você entender, passar a ter um entendimento e entender como é que as pessoas se socializam. Porque a partir do quadrinho você vai contando histórias vivenciadas, vividas, vistas. Isso é muito importante, é você casar o que se lê, o que se ouve e até mesmo histórias que estão sendo vistas e contadas e reais. Isso. Isso é muito legal. Eu queria mostrar esse teu livro. Pronto, esse aqui é o livro que a gente se baseou, né, na história do mestre Dezinho. Sim. E é uma coisa que eu sempre disse, Vanusa, a gente tem que conhecer para amar as coisas. Sim, você não pode amar se você não conhece as coisas. Verdade, tem que se libertar, né? Então, quanto maior número de pessoas possível tiverem acesso à obra do mestre Dezinho, a obra dele vai estar sempre viva, né? Está sendo comentada. E essa foi a minha intenção, juntamente com o jornalista Marcelo Costa, né, que é o coautor dessa história em quadrinho, quando a gente terminou essa obra. Né? Isso aí é uma das páginas. Né? É a palavra certa? Não, é a página já finalizada. Né? Porque a gente faz um estudo a lápis, passa o nanquim, escaneia esse material, leva para o scanner e aí coloca as cores, letras e aí monta na história em quadrinho. Agora, Jotal, o que a gente precisa levar de informação para o telespectador que está em casa é que desenhar já não é fácil. Escrever não é fácil, mas fazer uma pesquisa gigantesca, ouvir pessoas, conhecer a história, ir na história contada e escrita, entender como era esse homem, tudo isso é muito real, porque quando você fala de uma história em quadrinho,
você tem que realmente levar essa informação que foi vivenciada. Sim, Isso sim. não é brincadeira. Não é brincadeira. A gente tem que estudar cada ângulo, como é que o leitor vai ver cada quadro, Até cada um personagem. jeito, né? Até uma expressão. O jeito, a roupa dos personagens, a época, as casas, o fundo do cenário. Isso é muito trabalhoso. Então, demorou quanto tempo? Olha, um ano de trabalho isso aí. Né? É por isso que a gente precisa dessas leis de incentivo à cultura, porque eu não teria como parar, né, o meu trabalho diário, de fazer chat, ilustrações, capas de livro, para me dedicar exclusivamente à história em quadrinho, né, nesse nível. Então é para isso que a gente precisa das leis de incentivo à cultura, que aí a gente recebe uma verba e passa um ano trabalhando, um ano produzindo isso aí, né? Lembrando que essa lei de incentivo à cultura aqui no nosso estado é o CIEC, né? Foi patrocinado pela Linde Tecnologia, e aí sim a gente pôde, com os recursos em mãos, a gente pôde parar em desenhar, né, dia após dia, montar a revista e ter a verba para imprimir, né? Muito lindo esse E trabalho. o resultado final, faço um convite aos seus telespectadores e a você, que é o lançamento amanhã, dia 20 de março, de 18 às 21 horas, ali no Teresina Shopping, no Espaço Cultural, no piso superior, pertinho das lojas Marisa. Olha o comercial aí, Marisa. É bom que ela vem pra cá. Agora eu vou dizer um negócio pra você, viu, J.A. Parabéns pelo seu trabalho, concordo plenamente. Precisa sim dessa lei de incentivo maior ainda, dentro desse mundo da cultura, do artesanato, né? A gente precisa desse incentivo porque nós sabemos que, assim como você, cantores, artistas em geral, muitas vezes não podem deixar de lado os trabalhos que eles fazem, independente, para se dedicar ao amor. Exatamente. Muitas vezes não pode. Existem situações na vida da gente que você ama o que você faz, mas tem alguma coisinha que você ama mais. Tem alguma coisinha que você queria se dedicar mais. E às vezes, por falta de incentivo, muitas vezes você não consegue seguir. E hoje, no dia do artesão, né, no dia da artesã, a gente quer chamar a atenção e dizer o seguinte, que muitos trabalhos não são feitos por falta de oportunidade e muitas vezes de condição. Nem todo mundo tem a condição. Alguns não têm condição nem sequer de se dedicar exclusivamente àquele trabalho. Exatamente, né? Vanusa. Então, essa é a verdade. quando a gente consegue esse tempo, quando a gente consegue esses recursos, a gente tem que realmente aproveitar essas oportunidades, né? Verdade. E eu espero que as pessoas, né, tenham acesso a essa história em quadrinho, se apaixonem, assim como eu, pela história do Mestre Dezinho, passem então a buscar as obras dele. Hoje, Vanusa, a maioria da grande parte não, eu diria que uma parte das obras dele está ali na Igreja da Vermelha, Igreja de Nossa Senhora das Lourdes. Lá tem várias peças do Mestre Dezinho. Eu fui domingo passado assistir a missa e para falar com o padre, para também lançar a história em quadrinho lá na Igreja da Vermelha, porque a história do Mestre Dezinho se confunde muito com aquela igreja. Foi o padre, à época, que fez o convite para que ele fizesse a primeira obra, o primeiro santo, né? E a partir daí ele pôde trilhar essa história de Mestre Santeiro, né? Quero lançar em Valência também, que é a história do Mestre. Estou em contato com o professor Cássio, presidente do SALIP, para que a gente possa levar essa obra para o povo valenciano, para que tenham acesso a essa nova geração, a esse material tão bonito, que é a história do Mestre Dezinho, né? E quem sabe eu posso inspirar algum artista, né? Posso inspirar algum mestre santeiro no futuro. E às vezes você vê que nas cidades existem as festas, né, os eventos. É um livro que pode estar presente também nesses eventos, uma forma de se chamar bastante atenção. A história, ela não pode ser esquecida. Pronto, a palavra é essa, não pode ser esquecida. Não pode. Eu acho que assim, uma criança que não tem uma história para contar, ela não teve uma infância. Não. Quem não teve uma infância não vai ter história para contar. Os filhos que virão vão ouvir o quê? Os netos que estão aí vão saber o quê? Porque eu sou de uma época, J.A., que papai sentava e começava a contar as histórias, e aquelas histórias eram cativantes e elas ficam marcadas na vida da gente como um momento bem ali de se socializar, de estar com os pais da gente, de estar batendo papo, de estar perguntando por quê? Como foi isso, papai? Como aconteceu isso? Mas naquela época, como assim? Então, assim,
Hoje um jovem, uma criança, ela não sabe o que é sentar numa sala de uma casa ou numa varanda e ouvir as histórias que estão aí. Então, se essas histórias também forem esquecidas e não forem dedicadas e não forem mostradas também nas escolas, perante as pessoas e a sociedade, que história teremos para contar? Pronto, nenhuma. Então eu espero que a história do Mestre Dezinho, a obra do Mestre Dezinho, resista por gerações, né? O meu quadrinho está aí, é uma contribuição que eu dei para que as pessoas conheçam, quem não conhece, conheça, quem conhece, possa relembrar essa história belíssima do Mestre Dezinho, que sofreu muito, Vanusa. Você vai ver nos quadrinhos aí que com 5 anos ele acordava às 5 horas da manhã para ir buscar água no riacho, né? Teve que abandonar a escola, o pai dele morreu muito cedo, mas mesmo assim Deus foi colocando, foi levando ele para o caminho da escultura em madeira, até ele se tornar esse grande mestre que hoje, né, tem esse título, né, o patrono da arte santeira do Piauí. E Jota, eu fico me perguntando, nessa história contada e nesse livro de quadrinhos que você fez, você deve ter ouvido muita história. Sim, sem dúvida nenhuma. Muita história interessante e que de repente não está nem contada não, aqui. Meu Deus do céu. O livro daria mais 2 ou 3 histórias em quadrinho, né? Só que a gente teve que escolher, quem sabe, né? fechar. Quem sabe outras histórias serão contadas. Vamos fazer o sucesso desse livro em quadrinhos. Agora eu fico imaginando o que passava pela cabeça do Mestre Dezinho quando ele estava ali fazendo aquelas peças. Pois é, fantástico. Né? Tem uma história muito interessante que ele não era artesão, ele era apenas o vigia da praça, só que ele fazia esvotos. Esvotos são pedaços de madeira de qual o fiel recebe uma graça do santo. Sim. Ele faz uma promessa para o santo para melhorar a mão, aí melhora, aí ele manda fazer um braço, né, para colocar lá no altar. Lá. E ele fazia esses esvotos. Aí o padre, à época, viu e disse: Zezinho, eu estou precisando de um santo aqui na igreja. Ele disse: não, eu não sei fazer santo. Ele disse: não, você sabe sim, eu quero santo. E ele ficou com aquilo ali, disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Aí ele foi conversar com um escultor que ele conhecia, e ele disse: meu amigo, eu não sei fazer santo, como é que eu faço? Aí o escultor olhou para ele e disse: mas tu faz o quê? Vigia. Pois vai vigiar, meu amigo, seu negócio é vigiar. E ele ficou com aquilo e com a incumbência que o padre Carvalho tinha passado para ele. E aí de noite ele sonhou que um anjo mostrava para ele como era que esculpia na madeira o rosto de Cristo. E ele acordou já com aquilo ali na mente e já sabendo o que fazer para que o santo, o Cristo, né, fosse feito na madeira. E ele fez o Cristo, todo mundo se apaixonou pelo que ele fez. Dom Avelar Brandão olhou o Cristo, gostou muito, e aí foram pedindo outras peças e ele foi ampliando, né, o número de pessoas que conheceram, né, e tiveram acesso a essa arte, e todos se apaixonaram. Né? Nossa, são muitas histórias. São muitas histórias. Você deve ter ficado fascinada com essas histórias contadas, deve ter sido maravilhoso. Sim, ele foi candidato a vereador, perdeu, né? Teve contato com o senador Alberto Silva, que à época era o político mais influente daqui. São muitas histórias. São muitas histórias. Não pôde agora aqui contar, não pôde entrar na história em quadrinho, mas quem sabe se a gente não tem continuidade a isso. Eu tô com muita vontade aqui de mostrar para a população, mas a gente não vai. A gente vai dar só um gostinho de leve para você sentir assim, sabe? Só um gostinho, mas para você entender que história como essas são marcadas, são mostradas. A gente vai mostrar só uma beiradinha, Quem quiser que vá lá, não perca, tá bom? Lá no Teresina Shopping, no Espaço Cultural, lá no piso superior, tá? Você vai conseguir encontrar essa maravilha. Fechou. Quem quiser que vá para lá. Não é verdade, Jota? Exatamente. Quem quiser entrar em contato, então, pode também te seguir, né? Pronto, eu tenho as minhas redes sociais, o Instagram, cartunista_JA, o Facebook é JA Costa, o Twitter, que é o X agora, é cartunista JA. E aí você pode entrar em contato comigo. Se não puder no lançamento, você faz o pedido aí através das minhas redes sociais. E já deixei na livraria Entre Livros, Anchieta, desculpe, na Entre Livros eu vou levar sexta-feira.